Fala galera, bem-vindos ao canal Histórias Variadas. Meu nome é Giovanni Franco e aqui iremos contar os fatos mais interessantes do mundo, abrangendo também diversos assuntos. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like para fortalecer, compartilha com os amigos e bora pro vídeo. A Copa Libertadores da América é a mais importante competição de clubes de futebol da América do Sul. E sua história é longa e notável. Em toda a história do torneio, 24 equipes de 7 países já venceram essa competição. A primeira edição de uma competição continental de clubes, o Campeonato Sul-Americano de Campeões, foi realizada em 1948. Contou com a maioria dos campeões vigentes das competições mais importantes de todos os países membros da Conmebol. Foi realizada em Santiago, no Chile, e foi vencida pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Este torneio é considerado pela entidade como o precursor da Copa Libertadores da América. O torneio de 1948, disputado no modelo Torneio dos Campeões, deu impulso ao referido modelo que foi adotado para a criação da Copa dos Campeões da Europa, em 1955. Em setembro de 1958, o brasileiro José Ramos de Freitas, então presidente da Conmebol, fez uma viagem à Argentina para, dentre outros assuntos, tratar da criação de um campeonato sul-americano de clubes campeões, semelhante ao já existente na Europa. Em 8 de outubro de 1958, João Havelange anunciou em reunião da UEFA, a que compareceu como convidado, a criação da Copa dos Campeões da América, um equivalente sul-americano da Copa dos Campeões da Europa, de modo que os campeões de Europa e América do Sul pudessem decidir o melhor time do mundo, através da Copa Intercontinental. Em 5 de março de 1959, acontece em Buenos Aires, sede da 26ª Copa América, o 30º Congresso Ordinário da Conmebol. Naquela reunião foi ratificada a criação da Copa dos Campeões da América, que reunia todos os times campeões nacionais na América do Sul para uma disputa de melhor time do continente. Esta competição, que foi disputada pela primeira vez em 1960, foi originalmente nomeada de Copa dos Campeões da América. Somente em 1965, com a decisão de incluir os vice-campeões nacionais, a partir da edição seguinte, o torneio teve seu nome alterado para a Copa Libertadores da América, a fim de homenagear aos libertadores na história da América do Sul. 1960 a 1961, primeiro sucesso do Peñarol. A primeira sessão do torneio foi realizada em 1960, com 7 equipes participantes. Um dos campeões, o Peñarol, derrotou o Olímpia e foi coroado campeão da competição. No próximo ano, 9 equipes foram os concorrentes de Peñarol, que foi suficientemente forte para defender o seu título. O time uruguaio ainda enfrentou novamente o Olímpia do Paraguai nas semifinais desta vez, criando uma das primeiras rivalidades na Copa Libertadores na história. Na final, Peñarol derrotou o Palmeiras. 1962 a 1963, o desafio do Santos. Durante os primeiros anos, Peñarol foi dominando o futebol sul-americano e conseguiu chegar à final para o terceiro ano consecutivo, quando eles enfrentaram os campeões brasileiros. Nessa altura, o Santos foi conduzido pelo lendário Pelé e derrotou o Peñarol em um play-off, ganhando seu primeiro título. Santos, com Pelé e outros grandes jogadores do futebol como Coutinho, venceu o torneio de novo no próximo ano, derrotando o Boca Juniors. Nos primeiros anos era mais fácil de ganhar o bicampeonato, porque eles entravam automaticamente na semifinal ou na segunda fase do torneio. 1964 a 1965, os dois primeiros títulos do Independiente. Uma equipe argentina anotava o seu nome na história do torneio pela primeira vez, em 1964. O Independiente derrotou o então bicampeão Santos nas 2 partidas das semifinais, acabando depois por conquistar seu primeiro título ao derrotar o Nacional do Uruguai na final. Em 1965, o Independiente, que mais tarde se tornaria a mais bem-sucedida equipe na história da Copa, ganhou seu segundo título batendo outra equipe uruguaia na final, o Peñarol. 1966, a vingança do Peñarol. Peñarol perdeu para o argentino Independiente nas finais do ano anterior. Em 1966, eles ficaram com o sucesso após derrotar outro time argentino, o River Plate, em um play-off, conquistando seu segundo título. 1967, o segundo argentino campeão.
Peñarol no campeonato de 1966 não impediu que a Argentina dominasse a época. Em 1967, outra equipe argentina venceu o título, o Racing Clube. Eles derrotaram os uruguaios do Nacional por 2-1 em um playoff e foram coroados os campeões do torneio sul-americano pela primeira vez. 1968 a 1971, a era do Estudiantes. A partir de 1968, a era de outro time argentino começou. Não sendo um dos tradicionais 5 grandes do futebol argentino, Estudiantes quebrou o domínio dos 5 grandes da Argentina em 1967, ao vencer seu primeiro título da Liga Nacional. Em 1968, venceram a Copa Libertadores da América, derrotando o Palmeiras na final. Apesar de não terem ganho o Campeonato Argentino de Futebol nos anos seguintes, continuaram com seu sucesso no torneio continental, orientados por Osvaldo Zubeldia, que levou à estrela jogadores como Carlos Bilardo, Juan Ramón Verón e Oscar Bernat, que venceram a Libertadores 1969 e novamente 1970, vencendo as duas principais equipes uruguaias, respectivamente Nacional e Peñarol, tornando-se a primeira equipe a conquistar o título por 3 anos consecutivos. Em 1971, eles entraram na final do torneio pelo 4º ano consecutivo e enfrentou o Nacional do Uruguai. No entanto, eles não conseguiram o título novamente e foi derrotado por 2-0 em jogo de playoff na final. 1972 a 1975, a volta do Independiente. Em 1972, o time argentino Independiente conseguiu o título novamente, com a estrela de jogadores como Francisco Sá, José Omar Pasterosa, Ricardo Boschini e Daniel Bertoni. Mais uma vez eles foram coroados campeões depois de 7 anos desde seu último campeonato. Como seu forte esquadrão, eles ganharam ainda a Libertadores de 1973, ganhando do Colo-Colo na final. Conquistaram a taça de 1974, batendo o time de São Paulo Futebol Clube após o melhor de 3 muito disputado, e ganharam o título de 1975, vencendo a União Espanhola do Chile, fechando assim o tetracampeonato em sequência da Libertadores da América. 1976, o Cruzeiro conquista seu primeiro título. Equipes brasileiras não tinham ganho um título desde 1963, uma vez que a competição não era valorizada pelas equipes brasileiras até a década de 80. Em 1976, entretanto, o Cruzeiro quebrou a sequência do time argentino que dominava o campeonato. O River Plate não foi capaz de conquistar o primeiro título continental da história do clube. O Cruzeiro de Raul Plasman, Wilson Piazza e Joãozinho derrotou o River Plate de Filó e Roberto Perfumo após 3 jogos históricos e foi coroado como o novo campeão. O primeiro jogo foi no Mineirão, onde o Cruzeiro ganhou por 4-1, em uma grande exibição. O segundo jogo foi na Argentina, onde o River Plate ganhou por 2-1, em um jogo que os mineiros alegam terem sido prejudicados pela arbitragem. O terceiro e último jogo foi decidido em campo neutro, e o Cruzeiro conseguiu o gol da vitória no final do jogo, com um gol histórico do ponta esquerda Joãozinho, de falta, dando a vitória ao Cruzeiro por 3-2 e garantindo o título da Libertadores para o Brasil. O Cruzeiro se tornou o único clube brasileiro a conquistar a Libertadores depois do Santos de Pelé, e ainda o único time brasileiro a conquistar a Libertadores em toda a década de 70. 1977 a 1978, o bicampeonato do Boca Juniors. O Cruzeiro novamente foi à final, desta vez em 1977. No entanto, o time mineiro não conseguiu conquistar o bicampeonato, sendo derrotado por uma equipe argentina, o Boca Juniors. Após um duelo muito equilibrado, onde o Boca venceu o primeiro jogo por 1-0, gol de Weglio, e o Cruzeiro venceu o segundo jogo no Mineirão também por 1-0, gol de falta de Nelinho, forçando o terceiro jogo. Este último foi decidido nos pênaltis, tendo o Boca conseguido converter 5 penalidades e o Cruzeiro 4. O time mineiro foi prejudicado pela arbitragem. O juiz mandou voltar uma cobrança após o jogador do Boca desperdiçar a primeira batida, jogando na trave. Um lance polêmico. Foi a primeira Libertadores decidida nos pênaltis. Boca voltou a ganhar o título em 1978 após ganhar do Deportivo Cali, o primeiro time colombiano nas finais da competição.
1979, Olímpia quebra a dominância. Antes de 1979, outros países além da Argentina, Brasil e Uruguai nunca haviam ganho um título. No entanto, em 1979, o Olímpia trouxe o troféu de volta para Paraguai. Eles derrotaram o Boca Juniors, os campeões dos 2 anos anteriores, no final e se tornou o primeiro campeão não proveniente dos 3 países mencionados acima. A conquista do Olímpia quebrou de uma vez o domínio argentino da competição. 1980-1983, a concorrência entre as equipes brasileiras e uruguaias. Apesar de o Olímpia ter vencido o torneio, não alterou o pré-domínio das equipes dos países mais tradicionais. De 1980 a 1983, os títulos foram ganhos por equipes brasileiras e uruguaias. Em 1981, o Flamengo foi o campeão, vencendo o Cobreloa do Chile, em 3 jogos marcados por extrema violência dos chilenos. Segundo uma lista divulgada em 2015 pela Conmebol, o Flamengo registrou um público somado de 516.382 espectadores nos 6 jogos que disputou no Maracanã na edição de 1981, sendo este o maior público já registrado em uma edição da Copa Libertadores da América. 2 anos depois, em 1983, foi a vez do Grêmio, que venceu na final os uruguaios do Peñarol. Nacional e Peñarol também conseguiram triunfar nessa época. O Nacional venceu em 1980 e o Peñarol em 1982. 1984 a 1986, a Argentina voltou. Tendo não vencido o torneio durante 5 anos, as equipes argentinas dominaram a competição novamente por 3 anos. Os ex-campeões Independiente ganhou o título novamente em 84. Argentinos Júniors, uma pequena equipe da Argentina, venceu o torneio continental uma única vez na história, em 1985, derrotando o colombiano, o América de Cali, na final. River Plate, outro time tradicional da Argentina, passou a ser o campeão sul-americano pela primeira vez em 1986. O time colombiano América de Cali perderam novamente a final. 1987 a 1988. Últimos títulos uruguaios. América de Cali entrou na final pelo 3º ano consecutivo, no entanto, eles novamente perderam o título em 1987. Os uruguaios foram campeões, com o Peñarol fazendo 2-0 no playoff. Nacional, o rival do Peñarol, seguiu o exemplo no ano seguinte. Eles ganharam seu 3º título ao derrotar o New Old Boys por 3-1 na final. Até hoje, esses são os 2 últimos títulos que as equipes uruguaias venceram. 1989 a 1991, campeões de outros países. Antes de 1989, para além de clubes do Brasil, Argentina e Uruguai, times de outros países ganharam apenas um título. Em 1979, quando o Olímpia do Paraguai ganhou o troféu. No entanto, em 89, 90 e 91, nenhum dos finalistas foram desses 3 países, o que só iria se repetir novamente em 2016. Numa final disputada entre o colombiano Atlético Nacional e o equatoriano Independente del Valle. Em 1989, o Atlético Nacional se tornou o primeiro time da Colômbia a ser campeão continental, ganhando na final contra o Olímpia. Existem boatos sobre uma possível interferência de Pablo Escobar, importante narcotraficante colombiano e torcedor do Atlético, nas partidas do clube nesta edição da Libertadores. O filho de Escobar nega que tal interferência tenha existido. O Clube Olímpia continuou lutando por seu 2º título depois de 1979. Eles entraram em uma final mais uma vez em 1990, liderado por jogadores como Raul Vicente, Gabriel Gonzalez e Ever Hugo Almeida. Ganharam o troféu vencendo o Barcelona Sport Clube do Equador por 3-1 na final. Em 91, 3º ano em que a final não envolveu equipes brasileiras, argentinas ou uruguaias, o Olímpia foi um dos finalistas de novo, mas dessa vez eles foram derrotados pelo Colo-Colo, a primeira e única equipe chilena a conquistar um título continental, por 3-0 na final. 1992 a 1999, a época do Brasil. Antes de 1992, os times brasileiros não foram muito bem sucedidos na competição. Eles tinham somente 5 títulos, em comparação com os 15 títulos da Argentina e 8 títulos do Uruguai. No entanto, a situação havia mudado em 1992. Equipes brasileiras entraram na final do torneio 8 vezes a partir de 1992 a 2000 e ganhou 6 campeonatos.
De 92 a 93, o São Paulo, com Tele Santana da Silva como treinador, jogadores como estrela, como Müller, Raí, Cafu e Palhinha, o antigo clube de Leônidas e Tomás Soares da Silva ganhou seu primeiro título internacional em 1992, buscando assim o título perdido em 1974, na disputadíssima final contra o Independiente da Argentina, e com muita competência eles repetiram o seu sucesso novamente em 1993, tornando-se o primeiro time brasileiro a defender o título com sucesso desde o Santos FC, em 1963. Eles foram mais uma vez um dos finalistas na edição de 1994, mas desta vez eles perderam contra o Vélez Sarsfield, liderada por José Luiz Chilavert, Christian e Omar no final. O Grêmio conquistou seu segundo título em 1995, liderado pela dupla de atacantes Jardel e Paulo Nunes. O time gaúcho venceu o Atlético Nacional da Colômbia e trouxe mais um título para o Brasil. Além de São Paulo e Grêmio, o Cruzeiro conquistou seu bicampeonato em 1997, com destaques para o goleiro Dida e batendo o Sport Cristal do Peru no final. Em 1998, o Vasco da Gama ganha seu primeiro título, batendo o Barcelona de Guayaquil. Em 1999, o Palmeiras veio a conquistar seu primeiro título da competição, batendo o Deportivo Cali nos pênaltis. O Palmeiras já havia chegado a duas decisões ainda na década de 60, tendo ficado com o vice-campeonato nas duas ocasiões, e depois de mais de 30 anos chega ao sonhado título de campeão da América. Durante este período, apenas duas equipes argentinas, Vélez Sarsfield e River Plate, quebraram o predomínio dos brasileiros e ganharam o título em 1994 e 1996. Em 1998, a competição acrescentou a Toyota Motor Corporation como seu principal patrocinador, resultando em uma mudança do nome da competição, Copa Toyota Libertadores. 2000 a 2004, Boca Juniors volta. Desde 1978, Boca Juniors não tinha ganho o campeonato, já fazia 22 anos. No entanto, a partir de 2000 a 2004, o retorno do Boca foi visto, tendo grandes nomes internacionais tais como Walter Samuel e Martin Palermo, e orientados por Carlos Bianchi, o Virrei. Eles entraram na final do torneio 4 vezes nesses 5 anos, e se tornando os campeões 3 vezes em 2000, 2001 e 2003. Em 2004, eles também entraram na final, mas perdeu para o Once Caldas da Colômbia nos pênaltis. Em 2002, o Olímpia impediu uma final entre os brasileiros, Grêmio e São Caetano. O time paraguaio eliminou os gaúchos em um jogo muito emparelhado. A final foi entre Olímpia e São Caetano. O Olímpia ganhou seu terceiro título no ano do seu 100º aniversário. 2005 a 2006, os brasileiros nas finais. Em 2005 e 2006, o torneio foi novamente dominado por equipes brasileiras. Em 2005 foi a primeira vez na história da Copa em que uma final foi feita pelos clubes do mesmo país. Nessa edição, São Paulo derrotou o Atlético Paranaense na final e foram coroados campeões pela terceira vez. São Paulo entrou na final outra vez em 2006. Desta vez a final novamente foi brasileira e o São Paulo competiu contra o Internacional. O clube gaúcho conquista seu primeiro título da Copa Libertadores da América. Para o Internacional, o título teve um gosto de resgate, já que em 1980 o time de Falcão perderam o título da final contra o Nacional do Uruguai. 2007, o Hexa do Boca Juniors. Internacional de Porto Alegre ganhou o título em 2006 e o Grêmio também de Porto Alegre queria repetir o mesmo sucesso que os seus rivais no ano anterior. Foi a primeira vez que as duas equipes participavam da Libertadores juntas. No entanto, com o mesmo número de pontos, o Grêmio se classificou, enquanto o Internacional de Porto Alegre caiu na primeira fase. Roman Riquelme estava em sua melhor forma e contribuiu para o Boca Juniors conseguir seu 6º título, ao vencer o Grêmio em casa e fora também, por 2-0 e 3-0. 2008, o primeiro título do Equador. LDU de Quito foi a primeira equipe do Equador que ganhou a Copa Libertadores da América. Eles ganharam do Fluminense depois de uma decisão nos pênaltis. O goleiro José Francisco Cévalos salvou 3 pênaltis. A edição 2008 também marcou a mudança da denominação da Copa Toyota Libertadores para Copa Libertadores Santander, devido a um novo contrato com o Banco Espanhol Santander. E também um fato curioso, nesta partida aconteceu algo que jamais aconteceu antes. O jogador Thiago Neves do Fluminense marcou 3 gols, o famoso hat-trick, coisa jamais ocorrida e virou o maior número de gols marcados em uma final de Copa Libertadores da América. 2009, o retorno do Estudiantes. Neste ano, a Libertadores parecia estar na mão dos brasileiros, pois Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro e São Paulo chegaram às quartas de final.
Foi a primeira vez em que um país foi representado por tantos times nessa fase. No entanto, os times brasileiros foram caindo e somente o Cruzeiro chegou à final. O adversário foi o Estudiantes, que tinha como principal jogador o meia Veron. Os times já haviam se enfrentado na primeira fase com uma vitória para cada. No primeiro jogo da decisão em La Plata, o resultado foi 0-0. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro abriu o placar, mas o Estudiantes virou o jogo e voltou a conquistar a Libertadores após 39 anos. 2010 a 2014, triênio dos brasileiros e o primeiro título do São Lourenço. Internacional vence os mexicanos do Chivas. A edição de 2010 da Copa Libertadores da América consagrou como campeão o Internacional, que no ano cheio de superstições venceu o Chivas na final em Porto Alegre. A fantástica arrancada do Internacional começou ainda nas quartas de final com um gol marcado no final do segundo tempo por Giuliano contra o Estudiantes. O próximo adversário, o São Paulo, cairia diante do Internacional com um gol qualificado no Morumbi e, assim como em 2006, o placar de 2-1 na primeira partida da final levou o Internacional para Porto Alegre com a missão de apenas empatar. O Internacional venceu por 3-2 na soma total 5-3 e se tornou bicampeão da Copa Libertadores da América. Santos de Neymar conquista o tricampeonato. Após 48 anos do bicampeonato da competição, o Santos voltou a ganhar o título da Copa Libertadores da América, com um time comandado pelos jovens craques Neymar e Paulo Henrique Ganso, além do experiente Elano, titular da seleção brasileira na Copa de 2010. A final contra o tradicional Peñarol do Uruguai, repetindo a de 1962, também vencida pelo Santos em seu primeiro título. Libertadores invicta do Corinthians. O Corinthians, que nunca havia ganhado uma Libertadores em seus 102 anos de história, conquistou o troféu de forma invicta ao vencer o Boca Juniors na final de 2012. Atlético Mineiro conquista a América pela primeira vez em 2013. O Clube Atlético Mineiro ganhou nos pênaltis do Olímpia. Comandado por Ronaldinho Gaúcho, a equipe brasileira fez a melhor campanha da fase de grupos e a partir das quartas de finais passou por um sufoco. Após perder o primeiro jogo por 2-0 no Paraguai, o Atlético passou o primeiro tempo sem fazer gols, para desespero da torcida, que seguia gritando a pulmões cheios o lema "Eu acredito". Logo no primeiro minuto do segundo tempo de jogo, Jô marcou para o Atlético. Com a pressão e aos 42 do segundo tempo, Leonardo Silva marcou para o Atlético de cabeça. Depois do empate de manter-se o resultado na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. Vitor pegou o primeiro pênalti e, após vários acertos, o quinto pênalti do Olímpia, cobrado por Jimenez, parou na trave, fazendo o Atlético campeão pela primeira vez em sua história. São Lourenço sob a bênção do Papa. Em 2014, o último dos considerados 5 grandes da Argentina conquistou a tão desejada taça. O São Lourenço de Almagro, conhecido por seu torcedor ilustre Papa Francisco, conquistou sua Libertadores numa final contra a sensação da competição, o Nacional do Paraguai, na casa do time paraguaio. O jogo terminou empatado em 1-1. Já na Argentina, o São Lourenço venceu por 1-0 com gol de pênalti de Ortigoza. 2015 a 2019, o retorno de antigos campeões. River Plate mantém a hegemonia sul-americana ante os mexicanos. Em 2015, o River Plate buscava seu tricampeonato, possuindo um time experiente e nas oitavas pegou seu maior rival, o Clube Atlético Boca Juniors. No segundo jogo, na La Bombonera, a torcida do Boca jogou gás de pimenta no túnel dos jogadores do River. A Conmebol decidiu punir o Boca Juniors, eliminando-o da competição. Na final, o River enfrentou o Tigres do México, seu adversário na fase de grupos. O primeiro jogo da final no México acabou em 0-0. No segundo jogo, o River Plate sagrou-se campeão com uma goleada de 3-0 e levou mais um título para a Argentina. O clube de Buenos Aires tornou-se o primeiro a conquistar o principal torneio da Conmebol, tendo garantido a vaga a partir da Copa Sul-Americana. Colômbia leva a taça com o Atlético Nacional. Depois de 25 anos, a final da Libertadores não teve nenhum clube brasileiro ou argentino. O Atlético Nacional da Colômbia e o Independiente del Valle do Equador fizeram a final, na qual o Nacional, após fora de casa empatar por 1-1 e vitória em casa por 1-0, saiu-se campeão. Destaque para os jogadores Borja, autor do gol do título, Armani, Moreno, Berril e Guerra, eleito o melhor jogador da competição. O Grêmio brilha novamente aos pés de Luan.
Jogando uma Libertadores que beirou a perfeição, o Grêmio passou pela fase de grupos sem nenhum susto. Passou pelo argentino do Godoy Cruz com 2 vitórias. Nas quartas de final enfrentou o Botafogo, até então chamado de exterminador de campeões, por ter eliminado os times como Colo-Colo, Olímpia na segunda e terceira fase respectivamente, Estudiantes e Atlético Nacional na fase de grupos e Nacional nas oitavas de final. Em 2 jogos eletrizantes, o Grêmio vence por 1-0 a segunda partida. Nas semifinais, o Imortal enfrentou o Barcelona do Equador. O Grêmio venceu a primeira partida por 3-0, mas o grande destaque ficou por uma defesa realizada pelo Marcelo Groi. Nas finais, enfrentou o argentino Lanús, que estreava em uma final de Libertadores. No primeiro jogo, 1-0 para os donos da casa, da Arena do Grêmio. Na Argentina, pelo segundo jogo, Fernandinho marcou o primeiro gol após rápido contra-ataque e o brilho de Luan sacramentou o título após driblar os jogadores adversários e atirar ao gol com uma cavadinha. Lanús ainda descontou com o artilheiro da competição, José San, mas com um placar agregado de 3-1, o Grêmio se sagrou campeão pela terceira vez. River Plate campeão novamente e título disputado fora da América. Em 2018, o River Plate, comandado por Marcelo Gallardo, chegou à final contra o rival Boca Juniors, após bater o Grêmio em plena Arena do Grêmio por 2-1 de virada, após perder o primeiro jogo em casa por 1-0. No jogo de ida ocorrido em La Bombonera, empatou em 2-2. Até aí a final ocorria normalmente, até que em 24 de novembro de 2018, no dia do jogo de volta, o rival teve o ônibus apedrejado pela torcida do River, ferindo os jogadores do Boca e provocando um adiamento da partida. Após muita indecisão, a Conmebol decidiu que a partida de volta seria disputada no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha, no dia 9 de dezembro. Decisão esta que desencadeou o protesto das duas equipes. Do River, pois não teria a vantagem de jogar em seu estádio, como o rival teve na partida de ida. Por parte do Boca, que exigiu que o River fosse eliminado e o Boca consequentemente declarado campeão da competição daquele ano, usando como justificativo o procedente ocorrido em 2015, quando foi eliminado da mesma competição por sua torcida ter disparado spray de pimenta nos jogadores do River, na volta do intervalo do jogo de ida das oitavas de final. Nos gramados, a partida de volta acabou em vitória do River Plate, que venceu por 3-1 de virada e se sagrou campeão da Copa Libertadores da América em 2018. Flamengo da Era Jesus e bicampeonato da América. Com o comando do português Jorge Jesus, o Flamengo chegou ao bicampeonato da América depois de longos 38 anos de espera. Nas oitavas de final, após sair perdendo por 2-0 para a equipe do Emelec, o Flamengo chega ao Maracanã com a difícil missão de reverter a vantagem equatoriana. Com o estádio lotado e uma pressão absurda contra os equatorianos, o Flamengo consegue igualar o placar de ida com apenas 20 minutos de jogo, com 2 gols de Gabriel Barbosa. Leva a partida para os pênaltis e consegue a classificação após o brilho do goleiro Diego Alves. Nas quartas de final, confronto nacional contra a equipe gaúcha do Internacional. Jogando em casa, consegue vantagem de 2-0 com 2 gols de Bruno Henrique. Na volta, em Porto Alegre, consegue um empate com a equipe gaúcha em 1-1 e avança para a semifinal. Na semifinal, mais um confronto nacional contra a equipe também gaúcha do Grêmio. No jogo de ida na Arena do Grêmio, em partida muito polêmica e com 3 gols anulados da equipe rubro-negra pelo árbitro de vídeo, em empate em 1-1, com amplo domínio dos cariocas sobre os gaúchos. Na partida de volta no Maracanã, o Flamengo consegue aplicar uma impiedosa goleada histórica por 5-0 sobre o Grêmio. A goleada construída após gols de Bruno Henrique, Gabriel 2 vezes, Rodrigo Caio e Pablo Mari foi a maior envolvendo uma equipe brasileira na semifinal da competição mais importante da América do Sul. Na final, após 38 anos, encara os argentinos do River Plate. Em sua terceira final em 5 anos, os argentinos chegam para um confronto como o bicho-papão do continente. Em um erro da defesa rubro-negra logo no início da partida, a equipe argentina abre o placar no estádio Monumental, com gol do colombiano Borré. Perdendo até os 42 minutos do segundo tempo, a equipe brasileira vê seu artilheiro Gabriel Barbosa empatar aos 43 e virar nos acréscimos da etapa final, sacramentando o bicampeonato da América. Eleito o Rei da América pelo jornal El País, o artilheiro Gabriel Barbosa conseguiu o feito de ser o segundo jogador, depois de Riquelme, a marcar em todas as fases da Libertadores. Fase de grupos, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. A edição da Copa Libertadores de 2019 foi a primeira no sistema de final única. O bicampeonato do Palmeiras.
Em 2020, em meio à pandemia de Covid-19, onde os torcedores não poderiam se deslocar ao estádio por conta do isolamento social, o Palmeiras eliminou o River Plate na semifinal. No jogo de ida em pleno Monumental de Nunes, em partida épica, o Palmeiras venceu por 3-0. No jogo de volta no Allianz Parque, o River Plate ganhou por 2-0, fazendo pressão absurda no time da casa, mas o Palmeiras conseguiu segurar o resultado e se classificar para a final. O Santos, por outro lado, eliminou o Boca Juniors na semifinal e se classificou para a final brasileira. Na final, em jogo pouco movimentado, o Palmeiras conseguiu abrir o placar nos acréscimos do segundo tempo e se sagrar campeão pela segunda vez em sua história da Copa Libertadores da América. É isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje. Um baita conteúdo interessante, a história da Libertadores. O vídeo ficou um pouco longo porque eu fiz o conteúdo completo de todos os seus campeões desde o início de sua história. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder vídeos como esse. Compartilha o vídeo, deixa o like e valeu!